Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Entidades ligadas à saúde municipal pediram urgência na votação do projeto do Executivo que cria 188 novos cargos para técnicos em enfermagem. O assunto foi discutido pela Comissão de Saúde do Legislativo. A proposta da Secretaria Municipal da Saúde já tramita na Câmara de Vereadores. Além da criação dos 188 novos cargos para técnicos em enfermagem, o projeto cria 25 cargos de técnico em radiologia e extingue 220 cargos efetivos de auxiliar de enfermagem. A extinção dos cargos de auxiliar de enfermagem é uma determinação do Conselho Federal de Enfermagem, que nega a contratação definitiva dos profissionais. Algumas atribuições dos novos técnicos vão ser alteradas para englobar as atividades que antes eram exercidas pelos auxiliares. A reunião junto à Cosman foi solicitada pela vereadora Fernanda Melchiona. Qualquer cidadão porto-alegrense, qualquer pessoa que vem do interior e conhece a realidade dos hospitais municipais, dos postos de saúde, do atendimento, sabe da necessidade que temos de reforçar o serviço público, reforçar a quantidade de trabalhadores, fazendo com que a população tenha um atendimento mais adequado em saúde, que justamente pela falta de estrutura tem tido resultados dramáticos. De acordo com o secretário adjunto da SMIS, Marcelo Bósio, com a aprovação do projeto, todos os aprovados no concurso público de 2009 vão ser nomeados. Tão logo seja feito, serão nomeados novos profissionais. Nós temos uma demanda de recursos humanos em algumas áreas que está abaixo do que nós gostaríamos, nós temos, e é esse o processo que a gente tem tentado dar prioridade para agilizar essas contratações. Não é simplesmente uma vontade do gestor municipal da área da saúde. Ele tem toda uma negociação com as outras estruturas da prefeitura e principalmente nós temos que seguir um rito administrativo dos processos. Edson Elias é um dos aprovados que há mais de um ano aguarda a nomeação. O edital saiu em dezembro de 2008. A prova foi dia 25 de janeiro de 2009. Aí a lista dos aprovados saiu em junho, né? E eu estou fazendo carta-contrato, né, pela prefeitura, por uma necessidade que a prefeitura tem. Só que agora vai acabar a carta-contrato e a gente espera, estamos aqui na Cosmop exigindo que esse projeto que já está aqui na Câmara dos Vereadores seja um pouquinho apurado. Segundo os vereadores, o projeto vai ser colocado na ordem do dia para votação em plenário ainda em outubro, em regime de urgência. É um compromisso da Câmara assumido e mostra que a reunião foi bastante positiva e produtiva diante de um projeto que estava no aguardo do Executivo há meses e o Executivo não mandava um projeto fundamental para a saúde em Porto Alegre. Foi recebido pela Câmara, nós estamos pedindo, portanto, regime de urgência para que a gente vote em outubro e a criação do cargo de técnico em enfermagem possa fazer com que estes concursados que já estudaram, que já passaram no concurso, possam ser chamados imediatamente. Foi uma reunião muito produtiva, muito boa, que ficou constatada que a necessidade que a gente já vê na prática dos técnicos de enfermagem e a importância deles serem chamados o quanto antes. Até o dia 30 de outubro, mais 88 famílias da Vila Dique vão ser transferidas para a Vila Santíssima Trindade. A mudança é necessária para viabilizar as obras de ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. A prioridade do DEMAB é retirar as famílias que ocupam uma área de 250 metros próxima ao eixo da pista, cumprindo assim a exigência da Infraero para a construção da pista de taxiamento. Nós temos um total de 1.476 famílias a serem reassentadas. Nós já reassentamos até a semana passada 252 famílias. Então praticamente quase 30%, né, do número total já está em processo de reassentamento. O prazo final é novembro de 2011. A empresa construtora nos passou recentemente um cronograma atualizado, né? E em novembro de 2011 nós entregamos toda a área para a Infraero. O superintendente da Infraero, Jorge Erdina, informou que algumas ações necessárias para atender a demanda crescente do aeroporto Salgado Filho já estão sendo executadas. Segundo ele, hoje o principal problema são as filas no check-in e no canal de inspeção. As ações que nós temos em processamento, em andamento para solucionar isso, são duas ações distintas. Uma é a ativação do Terminal 2, que é o antigo terminal, e a outra é uma adequação no próprio Terminal 1, que ampliará então esses canais em aproximadamente 100% do que hoje está disponibilizado, seja balcões de check-in e canais de inspeção, raio-x e pórtico, além de
ampliar também duas salas de embarque. Conforme Erdina, essas são ações de curto prazo que devem ser finalizadas até dezembro de 2010. Outras são projetadas a longo prazo e provavelmente suprirão carências que hoje trazem preocupações ao trade turístico, em especial pela realização dos Jogos da Copa de 2014. Diversas ações estão em andamento, visando então amplificar, melhorar a infraestrutura que hoje conhecemos como terminal aeroportuário Salgado Filho. Nessa lista estão a construção do novo estacionamento, a execução do complexo de logística e carga, que atenderá a parte comercial e industrial, e a ampliação da pista, cuja obra iniciará em novembro deste ano. O presidente da Frente Parlamentar do Turismo, o vereador João Carlos Nedel, falou da importância de todas essas obras. Para viabilizarmos a Copa do Mundo, para viabilizarmos as importações e as exportações, para viabilizarmos também o nosso turismo, vai permitir que aviões grandes de passageiros venham lotados diretamente de Frankfurt, de Londres, de Miami, diretamente a Porto Alegre, sem nenhuma escala, reduzindo custos operacionais, reduzindo o custo da passagem também. O vereador frisou que a Frente Parlamentar do Turismo vai acompanhar todo esse processo de reassentamento das famílias, ampliação e adequação da estrutura do aeroporto. Entre maio e agosto, a receita de Porto Alegre aumentou. Cresceu também a arrecadação de impostos. Estes números foram apresentados pela Secretaria Municipal da Fazenda em audiência pública com a Comissão de Economia do Legislativo. A demonstração do cumprimento das metas fiscais é determinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Urbano Schmidt, as receitas realizadas neste ano aumentaram 8% acima da inflação, se comparados ao mesmo período de 2009. Já as despesas liquidadas cresceram 9,83%. Quase 55% das despesas previstas para o ano já foram liquidadas. A gente tem um crescimento real, falando em números reais, ou seja, crescimento acima do IPCA, da receita de 8,01%, ou seja, demonstra a capacidade de arrecadação do município, e de contrapartida a despesa crescendo 9%, ou seja, onde nós então gastamos 9,83%. É importante dizer que esse crescimento da despesa muito tem a ver com os investimentos. Nós tivemos um grande crescimento nos investimentos, o que acarretou então essa maior despesa. Com relação aos investimentos, o Executivo aplicou 7% a mais na manutenção e desenvolvimento do ensino. Passou de 292 milhões em 2009 para 313 milhões em 2010. Na saúde, as despesas próprias com ações e serviços cresceram 5,41%. Mas os principais investimentos da Prefeitura são no Programa Integrado Socioambiental. Nós temos aí principalmente a questão da Copa, que nós estamos iniciando agora já investimentos, mas o que mais acarretou investimentos foi o projeto socioambiental, o PISA, onde nós temos agora sim os maiores investimentos. Então, a realização, ou seja, a execução do PISA fez com que nós tivéssemos um grande crescimento nos investimentos da Prefeitura. Ainda conforme o secretário, os impostos tributários tiveram um acréscimo de 12% em relação ao ano passado. O IPTU cresceu quase 10% e o ITBI, que demonstra as transações de imóveis, aumentou 13,32%. Da mesma forma, o imposto sobre serviços cresceu 12,7%. A principal dificuldade do Executivo está nas transferências da União. Em comparação com o mesmo período de 2009, os valores diminuíram 1,26%. A Comissão de Economia ficou satisfeita com o equilíbrio dos números apresentados pelo Executivo Municipal. Nós vimos que foi bastante bem equilibrado, talvez um pouco menos de superávit primário em relação a agosto do ano passado, mas de qualquer forma a arrecadação está funcionando bastante bem, menos o SUS, que está mandando menos do que o previsto. O ex-goleiro e atualmente preparador de goleiros do Esporte Clube Internacional, Clemer Melo da Silva, recebeu da Câmara Municipal o título de cidadão de Porto Alegre. O domingo foi de festa dupla no Beira-Rio. Antes do apito inicial, uma merecida homenagem ao preparador de goleiros Clemer, maranhense, que recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. E o local escolhido para fazer a entrega de título de cidadão honorário ao goleiro Clemer, ícone do Internacional, não poderia ser outro do que o campo do Beira-Rio em dia de casa cheia. Clemer era só sorrisos.
e se dizia orgulhoso por receber o título de cidadão de Porto Alegre. Eu me sinto muito feliz, muito feliz, muito alegre, muito honrado por ter recebido um título como esse, porque não é para qualquer um. Então eu acho que eu como atleta profissional, eu acho que é um exemplo também para outras pessoas, porque você se dedica, você procura fazer o seu melhor para a cidade, para o clube, para onde você trabalha. Então eu fico muito feliz porque aqui eu me adaptei, foi um namoro muito rápido, entendeu? Onde eu conquistei minhas maiores conquistas como profissional, onde eu me adaptei aos costumes da cidade. Então isso faz com que você, quando recebe um título como esse, fique cada vez mais alegre, mais feliz por ter o reconhecimento de todos. O presidente da Câmara Municipal, vereador Neucir Tessaro, do PTB, acompanhou a homenagem. O título foi proposto pelo vereador Mário Manfro, do PSDB, que explicou os motivos da escolha pelo atleta. Um jogador que sempre foi um exemplo de liderança positiva, cumpridor dos seus deveres, né? Um jogador que diversas vezes, em diversas entrevistas, manifestou o amor, o carinho pela cidade de Porto Alegre, dizendo inclusive que quando encerrasse a carreira continuaria em Porto Alegre. E vê bem, eu não conhecia o Kleber, conheci agora, mas a gente vai formando um conceito. E eu acho que esse é o conceito da pessoa que deve ser homenageada. Os torcedores que foram ao estádio saíram ganhando. Além de vibrarem com a presença do ex-goleiro homenageado, ainda puderam acompanhar mais uma vitória do Internacional. E o título de cidadão de Porto Alegre também foi entregue ao juiz de direito Rinês Trindade. A distinção foi conferida por solicitação do vereador João Bosco Vaz, do PDT. O parlamentar recordou que a honraria não era apenas da parte dele ou dos outros 35 vereadores da Câmara Municipal, mas sim da cidade. O vereador disse ainda ser testemunha da solidariedade e grandeza do novo cidadão, que mesmo rígido no trabalho se dispõe a ouvir e dar atenção às pessoas que procuram o judiciário. Trindade agradeceu a homenagem e lembrou que atualmente o trabalho realizado pela Justiça Comum no Rio Grande do Sul é citado como o melhor do Brasil. Rinês da Trindade nasceu em 1958 em Lajeado. Ingressou no Judiciário Gaúcho como juiz de direito. Foi diretor do Foro Central e juiz das execuções criminais. Atualmente trabalha no Tribunal de Justiça do Estado como juiz assessor. É um dos diretores da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. A circulação dos jornais de bairro na cidade foi debatida na Tribuna Popular. Nos últimos 7 anos, 30 deles foram extintos por dificuldades financeiras. Hoje, apenas 13 jornais de bairro circulam na capital. De acordo com o jornalista Elmar Bones, diretor do Jornal Já, essas publicações são fundamentais para a democracia e para informar as diferentes comunidades. Segundo ele, jornais de pequeno porte conseguem esmiuçar temas pelos quais a grande imprensa não se interessa. Bones pediu o apoio do poder público para garantir a sobrevivência dos jornais e sugeriu a realização de um debate para estabelecer regras para esta ajuda. Os vereadores da capital aprovam a ideia de realização de um seminário para discutir o tema. A Câmara Municipal lembrou os 125 anos da Igreja Metodista Central de Porto Alegre. O proponente da homenagem, vereador Paulo Marques, do PMDB, salientou o papel do metodismo na construção da sociedade brasileira. Para o parlamentar, por meio de ações concretas, a Igreja Central se coloca a serviço da comunidade. Ressaltou ainda que a Igreja Central de Porto Alegre se tornou catedral metodista. A representante dos metodistas na capital agradeceu a homenagem prestada pela Câmara Municipal. A reverenda Mara Aparecida de Freitas lembrou a implantação da igreja no estado, feita pelo médico João Correia em Jaguarão. Agora, com a Catedral de Porto Alegre, eles vão reforçar a principal missão e divulgar o Evangelho. E a seguir, você confere uma entrevista com a EPTC sobre as mudanças feitas no trânsito em função das obras no Túnel da Conceição. O Jornal da Câmara já volta. O vereador é o representante político do cidadão. Seu local de trabalho é a Câmara Municipal. Ele é responsável por criar e aprovar projetos de leis municipais, fiscalizar as ações do Executivo e defender os interesses da comunidade. No seu dia a dia, trabalha em seu gabinete e participa das comissões permanentes da Câmara e das sessões plenárias. Cada vereador possui um partido político pelo qual concorre às eleições. O mandato é de 4 anos e o parlamentar pode ser reeleito. A
partir do dia 9 de outubro, o Túnel da Conceição vai passar por obras estruturais. E desde o último sábado, dia 25, a empresa pública de transporte e circulação colocou em funcionamento novos caminhos, rotas alternativas para desviar o trânsito da passagem subterrânea nos próximos 18 meses, tempo de duração prevista para as obras. Está comigo o Tarcísio Casper, que é coordenador de fiscalização da IPTC. Tarcísio, então quais são as principais mudanças nas rotas? Que rotas são essas que podem desviar o trânsito aqui do túnel? Bom, para quem vem da Oswaldo Aranha em direção ao túnel, ele vai ter acesso na Avenida Garibaldi até a Avenida Farrapos, ele acessa o centro. E quem quer sair da cidade via Castelo Branco, ele continua seguindo a Rua Garibaldi até a rodoviária, e na rodoviária ele pega a direita e vai a Castelo Branco. E tem duas inversões também, né, de sentido de rotas. No caso, a Garibaldi e a Santo Antônio. Sim, a Rua Garibaldi ela ficou invertida da Oswaldo Aranha até a rodoviária, né? E a Santo Antônio foi invertida da Cristóvão Colombo até a Oswaldo Aranha. Então o acesso, quem vem da área central da rodoviária ou em torno ali da rodoviária, ele pode acessar Farrapos, a Santo Antônio, vem até a Oswaldo Aranha, da Oswaldo Aranha ele vai seguir em direção ao bairro. E essas rotas, elas vão comportar o fluxo de veículos porque mais de 100 mil carros passam por aqui todos os dias, né? Nós vamos ter certeza somente a partir do dia 9, né? Porque a avaliação é de que, como nós vamos ter o túnel aberto em duas faixas, então o fluxo vai continuar rodando em duas faixas dentro do túnel. Mas as as alternativas ali que a gente temos da Santo Antônio e da Garibaldi, acredita-se que vai comportar sim. E qual é o alerta, então? Como vai ser o bloqueio aqui do túnel? Os carros vão poder circular a partir do dia 9? Como vai ser? Os ônibus como ficam? O transporte coletivo ele vai ser priorizado, tá? O ônibus, lotação e táxi com passageiro ele vai ter acesso ao túnel sempre. Os veículos, a princípio, ficam também juntos dentro do túnel. Claro que alguns vão seguir a rota alternativa, que é Setembrina, Garibaldi, rodoviária, e outros vão continuar dentro do túnel. Se houver necessidades, vai ser feito o bloqueio para veículos particulares, aí somente ficam os ônibus e o transporte coletivo em geral. Mas a IPTC acredita que não vai haver necessidade de fazer esse bloqueio para os veículos particulares. Está em funcionamento essas novas rotas desde sábado. Como está sendo a aceitação do porto-alegrense? Ele já está bem informado sobre essas mudanças? A IPTC ela fez bastante divulgação via mídia, imprensa, fez panfletagem. Todas as caixas de correio dos moradores do Bonfim, Cidade Baixa e Centro receberam no mínimo um panfleto de orientação. Então a orientação houve bastante. Algumas reclamações que a gente tem recebido assim é quanto a locais de estacionamento, que houve muita restrição de estacionamento, locais de carga e descarga, houve problemas, e algumas travessias de pedestres. Mas todos esses locais estão sendo readequados, vão ser reavaliados após o dia 9. Antes do dia 9 não vai ser feito grandes alterações, mas após o dia 9 sim, vamos mexer. Os semáforos ali, travessias de pedestres, sim, esses a gente está tentando agora, nesse momento, tentar acertar para não haver problemas aí para o pedestre atravessar a via. E essas reformas, elas são apenas estruturais ou o trânsito vai ficar melhor, o fluxo de veículos aqui no túnel vai ficar melhor depois desses 18 meses de obras? A própria inversão da Santo Antônio e da Garibaldi ela já vai trazer um trânsito melhor após a obra, né? Porque esse binário invertido ele vai criar uma nova alternativa para chegar no centro de Porto Alegre, que hoje a gente não tem a Garibaldi para chegar no centro. Então, na verdade, nós vamos ter três rotas para chegar ao centro, né? Que vai ser uma através da Garibaldi, outra através do túnel da Conceição e a outra via João Pessoa e Loureiro da Silva, que aquele acesso embaixo do viaduto da João Pessoa com a Loureiro também foi aberto ali para levar o pessoal ao centro. Então a inversão da Garibaldi e da Santo Antônio se mantém depois dos 18 meses de obras? Vai ser avaliado, se a avaliação for positiva, que aquilo ali vai ajudar no acesso ao centro, sim, vai ser mantido. Tarcísio, muito obrigada pelas informações. O Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigada também pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro.